Não é à toa que The Callisto Protocol se tornou um dos hypes do final do ano. Para além de figurinhas caribadas como God of War e Call of Duty, o jogo traz uma proposta um tanto quanto diferenciada, mesmo se parecendo muito com o Dead Space. É claro, é óbvio, é lógico que o jogo também mostrou muita tecnologia, o que aumentou ainda mais o hype da galera. Mas agora tem detalhes técnicos, tanto no PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series S e X. A gente vai revelar tudo pra vocês e, é claro, enquanto você curte o novo gameplay de The Callisto Protocol. A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros DVD Mall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Bem-vindos ao Detonando Geek, esse é o Hard Tech, aqui a gente dá uma escovada de bits. O objeto de estudo, novamente, é The Callisto Protocol. A gente já fez uma análise aqui no canal, a qual não vou repeti-la nos detalhes, porque intrinsecamente agora, com a entrevista oficial do diretor de tecnologia do game, calha com mais de 99% de assertividade a nossa análise. Então vou deixar aqui no card, e esse vídeo serve como um complemento, oficializando várias coisas do que já foi falado. Logo de cara, é óbvio, é lógico, a gente retransmitiu ontem a Gamescom e teve trailer novo. O estúdio tá focando muito em mostrar o seu gore, em mostrar a sua violência gratuita e trazer para os players e amantes desse estilo survival, horror e também suspense e agonizante que é The Callisto Protocol. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e, cara, de verdade, não deixe só o like, deixa o like de verdade mesmo. O like é a representatividade que o conteúdo é relevante, o like ajuda no engajamento, o like ajuda o YouTube recomendar esse vídeo. Não dá like aos conteúdos que você gosta é simplesmente impedir que eles continuem existindo, de verdade mesmo. O like tem uma força enorme e talvez você não saiba disso, então deixa o like. E quem quiser ir além do like, saiba que esse é um conteúdo 100% independente que é provido pelos nossos apoiadores aqui do canal. Faça parte dessa galera, ajude a gente a continuar fazendo esse tipo de conteúdo independente e desprendido de algemas da indústria de games, apoiando a gente no Padrim, também através do Pix, se tornando membro do canal ou até mesmo deixando um valeu. E toda essa força e ajuda, com certeza absoluta, faz uma enorme diferença aqui no Detonando Geek. Então, desde já, obrigado. No dia 29 de julho, o diretor de tecnologia de The Callisto Protocol deu uma entrevista à IGN. Lá ele expôs detalhes de tecnologia, desenvolvimento e performance que vai rodar nos consoles, não só da Next Gen, como também da Old Gen. É baseado nessa entrevista que nós vamos relatar aqui do que se trata literalmente o core tecnológico de The Callisto Protocol. Já colocando uma ponta e um prego nesse caixão de uma vez por todas, não há sombra de dúvidas e os rumores caem por terra, não há probabilidade alguma de The Callisto Protocol fazer uma migração para a Unreal Engine 5. Foi afirmado, confirmado factualmente pelo diretor de tecnologia que vai trabalhar e continua trabalhando com a 4.27. Mas isso não quer dizer que o jogo não traga novidades tecnológicas, mesmo porque a entrevista toda se conduz a respeito de um trabalho claramente artesanal sobre o game. Quando se trabalha com tecnologia de engine gráfica, no caso da Unreal Engine 4, mas mirando em tecnologias como as dos novos consoles e até mesmo novos sistemas de GPUs do PC, é preciso fazer muita
personalização. Um dos pontos de destaque foi revelado no Decalisto Protocol, que traz toda essa protuberância que você já está vendo aí, de imagens, de trailers que foi lançado do jogo até agora, é simplesmente um ajuste personalizado, customizado, dentro do core de sistema de iluminação do jogo. Foi relatado que é utilizado de forma híbrida Ray Tracing usado única e exclusivamente na oclusão de ambiente do jogo, o que faz todo sentido do ponto de vista, é claro, é óbvio, é lógico, sombreamento, principalmente partindo de um prisma de um jogo que oferece suspense, horror e ambientações escuras para proporcionar ao player uma temerosidade maior do que qualquer outro jogo. E nisso ele consegue fazer muito bem. Foi informado que através de 12 pontos de luz únicos em cada cena, o sistema de volumetria dessas luzes incandesce sobre o ambiente e ele é aumentado a sua visualização, a sua dimensão realista de Ray Tracing, mas para oclusão de ambiente, ou seja, nós temos sombreamento. Dá uma parada aqui para mim explicar essa parada. Muita gente induz e deduz que Ray Tracing é exclusivamente algo que você coloca no game e ali ele passa a ser todo Ray Tracing. Ray Tracing é uma modularização no quesito de tecnologia. Ele trabalha de maneiras distintas em pontos distintos. Por exemplo, a gente vai falar para você que a oclusão de ambiente, a parte de sombreamento dinâmico é totalmente diferente do sistema de iluminação. Por mais que na vida real luz e sombra estejam ligados intrinsecamente e um depende do outro, no jogo não funciona muito bem assim e é possível a gente trabalhar com uma iluminação volumétrica global ou direcional sem estar com presença de Ray Tracing, mas refletindo uma sombra tracejadas por raios de luz. Então nós teríamos o efeito mais realista na sombra do que na iluminação em si. Outro exemplo claro, é óbvio, é lógico, é a translucidez. A translucidez, como nós mostramos no nosso último vídeo de Black Myth Wukong, principalmente na Vespa / cigarra, ainda uma difusão de opiniões sobre qual é o inseto que está ali voando. No entanto, sim, existe translucidez e isso não divide opiniões sobre a asa do inseto em si. E claro, o arroz e feijão do Ray Tracing que a Nvidia e toda a mídia já cansou de mostrar e já estamos realmente cansados de ver o reflexo, o espelhamento, a difração, difusão de luz e tudo mais. Tudo isso acrescenta também Ray Tracing. Mas saiba que são camadas diferenciadas e o desenvolvedor pode trabalhar de forma híbrida. Tanto de forma híbrida que é presente também nessa entrevista que o diretor de Decalisto Protocol informa que trabalha com reflexos SSR, iluminação direcional volumétrica, mas mantém o Ray Tracing no sombreamento. O ponto mais inteligente de se manter Ray Tracing em um jogo, no caso, no sentido de um jogo de terror. Quem quiser ver mais na íntegra isso, dá uma olhadinha de verdade, nossa primeira análise, que, cara, acerta muito. Antes mesmo dessa entrevista a gente fez a análise e deu várias apostas corretas, então dá uma olhada lá, tá super válida a análise ainda no que se refere Decalisto Protocol. Bora então falar agora das partes mais detalhadas do jogo. De maneira alguma, ninguém pode falar que o jogo não carrega detalhes realistas, fotorrealistas. Existe um dimensionamento muito interessante da parte de modelagem 3D, da parte de materiais. A translucidez aqui não se refere a Ray Tracing, mas ela existe em gênero e grau muito eficiente. Texturas de altíssima qualidade e, é claro, modelagem com muita contagem de polígono. Uma informação importante aqui e que é trazido na matéria, mas de uma forma um tanto quanto sensacionalista e que é desmentida na resposta claramente pelo próprio diretor de tecnologia, e eu já vi em alguns locais proliferando um sensacionalismo sobre isso, é que o jogo carrega uma transição de algum tipo de core da Unreal Engine 5 para a Unreal Engine .427. Exatamente, isso não acontece deliberadamente, não são tecnologias, por exemplo, como Nanite, que é uma tecnologia que poderia ser muito bem utilizada em Decalisto Protocol, dado aos seus modelos 3D de altíssima qualidade, ou Lumen. O diretor informa que a migração de algumas tecnologias da Unreal Engine 5 estão no campo maior, claramente,
do workflow, da forma de trabalhar. Isso provavelmente devido que é um projeto de 3 anos, trabalhando em equipes remotas e que não foi afetado pela crise de doença, diga-se de passagem, que o próprio diretor conta aí com alegria sobre o trabalho apaixonado da equipe. Dessa forma, o workflow da Unreal Engine 5 foi ajudado pela Epic a ser transportado para 4.27, no entanto não corresponde a uma tecnologia da Unreal Engine 5 no jogo. De fato, e ao fato é isso, nada de Lumen, nada de Nanite, nada de Niagara, nada de Caos você vai encontrar lá, tecnologias da Unreal Engine 5. Isso não quer dizer que o jogo esteja depreciado em relação ao seu lançamento, muito pelo contrário, mas é importante informar a realidade e não ficar entusiasmando pessoas com possibilidades imaginárias sobre títulos sensacionalistas. Agora um ponto interessante, questionado sobre em relação aos consoles de antiga geração, no caso PS4, Xbox One, é informado que o principal desafio do jogo foi em relação ao HD mecânico. É claro, e isso não é novidade para ninguém, que o SSD impulsiona e impulsiona muito bem, obrigado, mesmo que não seja ainda definido dentro dos limites de transição de I/O para uma memória de DDR6 na concepção de nova geração, auxiliando no storage, cache e principalmente no transporte de I/O como deve ser. Os jogos ganharam muita notoriedade, ganharam muita flexibilidade, mesmo os old gens. O HD mecânico nesse caso foi um problema situado e informado pelo diretor do jogo e o que acarreta em loads maiores, provavelmente na old gen. Se tratando de old gen também, já é importante falar que toda essa parada de Ray Tracing por oclusão, sistemas de iluminação, deve cair por água abaixo, e o estúdio, apesar de não informar nessa entrevista, nossa maior aposta é em relação ao Light Mass básico da Unreal Engine 4, a qual não é ruim, mas não deve chegar nos níveis de sistemas de iluminação, oclusão de nova geração, com certeza absoluta. E por último, mas não menos importante, se tratando de um jogo de terror, de suspense, de survival, de horror, de gore, a gente tem que ter também, é claro, é óbvio, é lógico, uma boa sonoplastia. A sonoplastia do game parece que foi algo também realmente bem pensado, é informado na entrevista e ela é direcional ao tipo de situação que acontece dentro do mapa. Um precedente muito interessante também que deve ser melhor explorado na nova geração, se tratando que tanto o Xbox Series S, X e PlayStation 5 possuem núcleos de processamento ou chipsets dedicados ao processamento de áudio, então a atmosfera sonora deve representar com melhor magnitude nesses outros consoles. Para você ter uma ideia do que é Decalisto Protocol no quesito de sonoplastia, engenharia de áudio e áudio ambiental direcional, coloca o seu fone de ouvido e observa o que o jogo tem a oferecer, isso retirado de trailers apenas. Qualquer forma, falando e passando a informação mais uma vez da entrevista aqui, Decalisto Protocol também trabalha com 2 pipelines de desenvolvimento, um para a nova geração e um para old gen. Isso quer dizer que mesmo sendo um jogo também cross-gen, não deve atrapalhar aí os planos e ambições do estúdio para a nova geração. No entanto, é claro, é óbvio, é lógico, talvez os planos fossem melhores se não tivesse a old gen para trabalhar. Mas mesmo assim, Decalisto Protocol se mostra um grande jogo a ser desenvolvido, utilizando bem o hardware, não totalmente as tecnologias de nova geração, mas com muito conhecimento técnico humano específico, que é
imprescindível para o desenvolvimento de um game. The Callisto Protocol representa aquilo que nós vimos no final da antiga geração, a capacidade máxima daqueles consoles e os desenvolvedores em plenitude, e agora com uma porta a mais e claramente com um passo a mais na nova geração. É possível que o jogo apresente problemas, é possível que nem todo mundo goste do game, mas é imprescindível falar que a confiança demonstrada na entrevista pelos desenvolvedores e pela obra que criaram faz a gente ter uma segurança maior em relação à confiabilidade do que pode ser The Callisto Protocol. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou Gotcos e se pintar alguma coisa nova do jogo que não seja muito sangue, porque eu já encheu o saco ver sangue, eu falo. Tchau, fui.